O que acontece quando um super-herói dos quadrinhos e uma figura milenar da Bíblia enfrentam uma perda, assim, inimaginável? Nessa análise, a gente vai mergulhar em duas respostas completamente diferentes para a mesma tragédia. Usando como base um texto devocional, vamos descobrir o que a reação de cada um deles revela sobre aquilo que, no fundo, sustenta a vida de cada um. Olha, essa citação já começa com tudo, né? Ela define um padrão altíssimo para nossa conversa. Imagina só. Quando tudo, absolutamente tudo, é tirado de alguém, qual é a primeira reação? Para Jó, foi adorar. Essa resposta, que é até chocante, é o que vai servir de contraste para tudo que a gente vai ver a seguir. Agora, para a gente ver um caminho totalmente diferente, vamos para o nosso primeiro estudo de caso. E ele vem, olha só, direto das páginas da DC Comics. Vamos conhecer o Homem Elástico. A origem do Ralph Dibny, o Homem Elástico, é quase engraçada. Pensa na cena. Um detetive super curioso investigando o segredo da flexibilidade dos contorcionistas e descobre que o truque está num refrigerante feito de uma fruta exótica. Ele vai lá, isola o extrato, ganha superpoderes e se torna um dos heróis mais gente boa e divertidos que existem. E a vida dele? Tava no auge, né? Ele combatia o crime lado a lado com o Flash, era membro da Liga da Justiça e, o que talvez fosse o mais importante para ele, tinha um casamento super feliz com a sua esposa, a Sue. Ele tinha basicamente tudo. E aí, de uma hora para outra, esse mundo perfeito dele simplesmente desmorona. O assassinato da Sue não foi só uma perda, foi o evento que redefiniu toda a existência dele. O que vem depois é uma espiral trágica. A dor da perda simplesmente o consumiu por completo. A fonte que estamos analisando conta que ele ficou obcecado, não em buscar justiça, mas em trazer a esposa de volta. E essa obsessão levou ele para caminhos muito sombrios, sabe? Buscando respostas no ocultismo, tentando fazer pactos com demônios. E o preço final dessa busca foi a própria destruição dele. E aqui está o ponto central, segundo o texto. A reação dele não foi a de um herói lidando com a dor. Foi a de um homem quebrado que jogou fora todos os seus princípios, todo o seu propósito, porque ele simplesmente não conseguiu superar a perda. Agora, num contraste absurdo com o caminho do homem elástico, vamos dar um giro de 180 graus. Vamos voltar para Jó, aquela figura bíblica que a gente viu no começo, e ver como ele encarou essa mesma situação de perda total. É bom a gente lembrar, Jó perdeu tudo, e de uma vez só, os filhos, as posses, a própria saúde. E mesmo assim, a primeiríssima reação dele, como a gente viu, não foi sair desesperado procurando respostas em lugares proibidos. Foi cair de joelhos e adorar. É um contraste gritante, né? Beleza, a gente tem essas duas histórias lado a lado. E aí, o que a gente tira disso? De acordo com a fonte, esse contraste todo revela uma lição muito profunda sobre como a fé funciona. É aqui que os caminhos se separam de vez. O homem elástico reagiu com base no que ele sentiu, no desespero dele, e isso levou ele para a ruína. Já o Joy reagiu com base numa fé que ele já tinha, e foi isso que o sustentou, mesmo no meio de uma dor que a gente nem consegue imaginar. Dois caminhos opostos partindo do mesmo ponto de sofrimento. E isso leva a gente direto para o coração do argumento da fonte. A ideia é que, nessa perspectiva de fé, passar por dificuldades não é um sinal de que algo deu errado. Muito pelo contrário, é apresentado como uma parte esperada da jornada. E para reforçar essa ideia, a fonte traz algumas passagens, como essa aqui. A imagem de tomar a sua cruz é usada justamente para sugerir que esse caminho envolve carregar um fardo, enfrentar provações, não uma vida sem problemas. E tem mais, olha só essa outra citação que vai na mesma linha. Existe uma promessa bem clara de aflições no mundo. A fonte destaca que a paz que é prometida não é a ausência de problemas, mas algo que se encontra no meio deles, com base na promessa de uma vitória final. E aí a gente volta para o homem elástico, né? A reação dele foi 100% guiada pelos sentimentos de dor, de desespero. E é aqui que está um aviso fundamental da fonte. Se a fé depende de sentir alguma coisa, de ver uma saída, ela vai falhar justo na hora que a gente mais precisa, porque nos piores momentos, esses sentimentos podem simplesmente sumir. Então, qual é a alternativa? Bom, a fonte propõe uma fé que não está construída em coisas que mudam o tempo todo, como o que a gente está vendo ou sentindo. A base seria algo considerado constante, imutável, a natureza de Deus e o que está escrito sobre ele. Essa, segundo o texto, é a diferença crucial entre a fé de Jó e a reação do homem elástico. E com tudo isso, a gente chega no ponto final.
no grande desafio que essa comparação toda nos apresenta. E aqui está o pulo do gato. A tragédia não transformou o homem elástico em um cara desesperado, nem criou a fé de Jó do zero. A fonte argumenta que a crise simplesmente revelou o que já estava no coração de cada um deles. Revelou em que ou em quem eles realmente confiavam. E assim a análise nos deixa com essa pergunta no ar. A história do super-herói e do patriarca nos força a questionar, quando o chão some debaixo dos nossos pés, o que é que realmente nos sustenta? O que a provação revela sobre o verdadeiro fundamento da nossa vida?